Oi, eu sou Marina Oliveira, esse é o Cinematicamente Falando e hoje eu estou aqui para falar sobre a série Desobedientes da Netflix. Uma série de mistério e drama que eu amei assistir, mas que honestamente eu não gostei do final. Porém, antes de deixar aqui as minhas críticas e as minhas considerações da série, eu gostaria de pedir para que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes sociais, que inclusive eu tô postando com muito mais frequência, principalmente aqui no YouTube e no TikTok. E é isso, vamos pro vídeo. A minissérie da Netflix tem 8 episódios e nos mostra Leila e Abby, duas melhores amigas, que vão parar no Instituto Tall Pines. Isso porque elas são duas adolescentes rebeldes, que além de matar aula e tirar notas ruins, elas também estavam se afundando nas drogas. E isso começou desde que a Leila acabou perdendo a sua irmã, que morreu há pouco tempo. E a Abby, que além de estar entrando na onda da amiga, também tinha seus próprios problemas com seus pais. Pais de merda, aliás. Primeiro momento que eu fiquei com ódio dos pais dela foi quando o pai dela fala uma atrocidade pra ela, como se ela tivesse gorda ou coisa do tipo. E a mãe dela não faz absolutamente nada, tá? Então, assim, já começa daí. Mas as coisas escalonam 1 milhão de vezes quando simplesmente eles resolvem interná-la em Town Pines. E já começa de como ela foi levada pro local. Ela literalmente foi sequestrada, tá? Não literalmente, mas ela era como se fosse um sequestro, tá? E os pais viram aquilo ali e não pensaram, putz, talvez não seja uma boa ideia deixar minha filha ser levada por uns caras que estão aparecendo aqui como se fossem sequestradores, né? Talvez não seja a melhor ideia. Não. Isso nem passou pela cabeça deles. Mas vocês pararam para pensar como foi que eles chegaram à conclusão de que eles iriam internar a filha deles em outro país, em uma suposta escola que não tem professores, não tem psicólogos, não tem ninguém preparado para instruir essas crianças, onde elas não têm nem aula de fato, porque eu não lembro de nenhuma aula delas sentadas assistindo nenhum tipo de aula, Então não é um colégio, não é uma escola, não é absolutamente nada disso. É quase como se os pais dela não tivessem se informado sobre o lugar. Porque eu acho que, assim, indo até lá, fazendo uma visita, já daria pra perceber que não era uma escola. E tudo bem que provavelmente eles tiveram uma indicação do próprio diretor da escola dela. Mas sim, se o diretor tivesse mandado eles, sei lá, jogarem a filha deles de uma ponte, eles teriam feito isso? Entendeu? Coisa mais inteligente de se fazer, né? Enfim, ao chegar em Tall Pines, Leila e Abby são obrigadas a fazer terapia em grupo, onde os alunos são colocados uns contra os outros. Inclusive, a X9 do lugar é recompensada por isso. E sempre que as regras são descumpridas, o aluno vai para uma sala com uma porta projetada na parede e lá são obrigados a falar sobre os seus traumas. Ao que parece, a Evelyn faz uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa e modifica as lembranças dela, fazendo com que esses alunos se sintam culpados e se mantenham sob o controle dela. Acredito que para facilitar a manipulação, ela criou toda uma estrutura lá dentro. Primeiro, o fato deles ficarem presos, segundo, o fato deles serem afastados dos pais e não terem nenhum tipo de contato. A comida também é ruim, para que eles não comam muito bem, facilite o trabalho dela de mexer com a mente deles. Ela também coloca os alunos uns contra os outros e tudo para deixar os alunos mais vulneráveis. Toda essa lavagem cerebral dá tão certo que ex-alunos moram perto da escola e lá eles são proibidos até de ter filhos. A primeira a ter essa possibilidade é Laura, que está grávida e voltou para a cidade junto com seu marido, o Alex. Algo que inclusive me intrigou nessa questão dos ex-alunos morarem perto do instituto é que o único ex-aluno que mora longe de Tall Pines é o diretor da escola da Leila e da Abby. O que me fez me questionar, será que todos os ex-alunos que moram longe têm como meio que o trabalho deles cooptar novos alunos para entrar no instituto? Outro questionamento que eu fiquei me fazendo é de se algum aluno voltou para sua família ou todos que não são manipulados desaparecem para nunca mais voltar.
que é o que a gente vê que acontece em alguns casos. Mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Alex, o marido da Laura, é um policial que em seu primeiro dia de trabalho em Tall Pines, teve que lidar com um fugitivo do instituto, que infelizmente acabou morto na sua sala de estar. Isso porque o Alex e ele acabaram entrando em uma luta corporal, isso depois do garoto tentar esfaquear a Laura. Em seus momentos finais, o garoto diz que a Laura está com eles, obviamente se referindo ao pessoal do instituto. Isso porque a Laura já foi aluna de lá. E a partir desse momento, Alex começa a desconfiar que tem algo estranho com esse instituto e passa a investigar sobre. Durante sua investigação, ele fala com o pai de uma suposta aluna que desapareceu. E é nesse momento que ele descobre que existem vários outros alunos que simplesmente desapareceram. Em alguns casos, pessoas aparecem se passando por esses alunos desaparecidos com o intuito de abafar qualquer investigação. Nesse momento, ele descobre também que, no caso da Laura, os pais dela quem desapareceram. Logo depois de Alex falar com esse senhor, ele aparece morto. E Alex é ameaçado por um policial da cidade que afirma que tem digitais do Alex na cena da morte desse senhor, o que poderia incriminá-lo. Mas esse policial também deixa claro que nada vai acontecer com ele se ele ficar de boa e não fizer mais nenhum tipo de investigação. Esse mesmo policial dá a entender que a Laura sabe exatamente o que aconteceu com os pais dela, mas nada acaba sendo confirmado de fato na série, e fica aí essa dúvida no ar. Enquanto isso, em Tall Pines, Layla, por ser uma grande causadora de problemas, é uma das que mais vai para a sala de castigo, e em um desses momentos, ela passa a acreditar que matou a própria irmã. Graças a essa terapia, ela entende sim que tinha raiva e inveja da irmã. No entanto, dá a entender que a Evelyn manipulou suas lembranças para parecer que ela jogou a própria irmã na piscina. Depois disso, a Layla começa a brigar com a Abby, influenciada pela Evelyn, o que não impede das duas fazerem as pazes logo em seguida e planejarem uma fuga, que inclusive dá certo. Porém, quando elas chegam na cidade de Tall Pines, elas percebem que todos ali estão à procura delas. E é durante esse momento também que a Layla decide não ir junto com a Abby, já que ela diz que não tem uma família pra voltar. Mas também não é como se a Abby tivesse, né? Tipo, ela vai voltar pra aquela família de merda? Então apenas a Abby foge, junto com o cachorro do Alex e da Laura. Pelo menos o bichinho conseguiu fugir desse lugar, já que o próprio Alex não consegue sair dali, pois claramente ele foi manipulado pela Laura como a Evelyn manipulava seus alunos. A Laura, que aliás acabou de dar à luz, vira a nova líder da seita. E o Alex, que tinha sido sequestrado pela Evelyn, a matou. E a cidade toda vira meio que pai do bebê. Pais do bebê. Todos da cidade viram pais do bebê. É isso. O que é extremamente esquisito e desconfortável, principalmente quando eles começam a tirar a roupa pra poder pegar a criança no colo. Nossa, não assim. Meu Deus. Esse é o final da série e deixa vários questionamentos pra trás. Primeiro, pra onde a Abby foi? Voltou pra casa dela? Ela tem dinheiro? Ela vai procurar os pais? Pra quê? Eles eram uns merdas. Não deveria voltar não pra casa. Os alunos vão se tornar responsabilidade da Laura? O que vai acontecer com esses alunos? Todo esse ciclo vai continuar? E eu acho que a principal pergunta é: qual é o sexo do bebê? Brincadeira. Qual é a motivação por trás dessa seita? Geralmente donos de seita fazem isso por dinheiro, né? Eles fazem com que as pessoas acreditem tão cegamente neles que depositam todo o seu dinheiro naquilo ali. Inclusive, eu assisti um vídeo da Jéssica Balucci que falou que já foi de uma seita e que quando você é cooptado, você paga um valor. Mas quando você vai subindo de nível, você vai pagando valores cada vez mais altos. Então, meio que é por dinheiro, sabe? Só que no caso da Evelyn, não é por dinheiro. Isso fica óbvio. Principalmente quando a gente percebe que quem tá sendo manipulado são as crianças, os adolescentes que não têm dinheiro. Quem deveria estar sendo manipulado era o adulto. Faz mais
mais sentido. São eles que têm o dinheiro, que estão trabalhando pra pagar isso, entendeu? Enfim, na minha opinião, não faz muito sentido. Apesar de que sim, dá muito dinheiro, mas se eles tivessem feito, sei lá, uma escola normal, se eles tivessem feito um reformatório, se eles tivessem feito qualquer outra coisa, teria dado dinheiro igual, entendeu? Talvez, enfim. Ou talvez até mais. Uma escola normal daria talvez muito mais dinheiro e muito menos trabalho, honestamente falando, né? Mas enfim. A minha teoria é que, na verdade, a Evelyn faz isso muito também pela questão do pertencimento. Aquelas pessoas meio que viram a sua família. Enfim, talvez seja essa a questão dela, não tanto financeira, mas é mais como se essas pessoas virassem meio que os filhos dela, sabe? Os filhos que ela nunca teria, talvez, não sei. Enfim, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e clica aqui para ver mais vídeos como esse. E é isso. Fui!